Jesus, mulheres ungidas, a paz do Senhor Jesus, você que tem chegado no canal pela página do Sacerdócio do Lar, você que está aí no Ministério Profético, a paz do Senhor, uma boa tarde para você, uma boa noite, um bom dia, dependendo do momento ao qual você está assistindo esse vídeo. Eu quero te convidar, se você não é inscrito, a se inscrever no canal, deixar o seu joinha, deixar seu comentário, porque toda semana a gente tem postado uma palavra, uma mensagem aqui nesse canal. E é bom para você estar acompanhando, para você estar recebendo as notificações aí no seu aparelho, no seu celular, no seu notebook. Enfim, eu quero compartilhar com vocês hoje uma palavra que se encontra em Eclesiastes capítulo 3. O interessante dessa palavra é que Eclesiastes vai começar, o pregador vai começar dizendo assim: há tempo para todo propósito debaixo do sol. E essa palavra nessa manhã me chamou muita atenção, porque muitas das vezes a gente vive momentos e não percebe os tempos. Muitas das vezes por momentos de luta, por momentos de dor, ou de repente até mesmo por momentos de alegria, por algum momento que de repente traz para você algo que você de repente tem prazer momentâneo, uma alegria momentânea, enfim. Eu não sei quais os processos, mas o que me chama a atenção é que muitas das vezes a gente presta atenção em processos, a gente presta atenção em circunstância, mas a gente não consegue entender o tempo. Queridos, queridas, Deus tem um propósito na tua vida. Deus tem um propósito na sua casa, na sua família. Deus tem um propósito. Tudo que Deus não faz nada sem propósito. O homem, de repente, ele pode fazer algo sem propósito, algo por acaso, mas Deus não faz nada por acaso. Se existe algo que Deus não faz, ele não faz nada por acaso. Ele não faz nada sem propósito. Ele não faz nada que ele não tenha planejado, que ele não tenha feito cautelosamente, cuidadosamente. Existe uma palavra em Jeremias capítulo 1, vai dizer que Deus ele é aquele que vela sobre a palavra dele para fazer cumprir. Jeremias capítulo 1, verso 12. Então, irmão, Deus ele não faz nada por acaso, Deus não faz nada por fazer. Não, tudo que Deus faz tem propósito. Se você está vivendo alguns momentos na tua vida hoje, entenda o tempo de Deus. Porque Deus tem um tempo para você viver luta? Tem. Deus tem um tempo para você viver vale? Tem. Deus tem um tempo para você viver deserto? Tem. Mas também Deus tem um tempo que você vai atravessar o deserto e pisar na terra prometida. Ei, tem pessoas que de repente estão vivendo deserto, mas Deus manda dizer: se prepara. Porque esse deserto é como a terra de Meribá. É apenas um preparo para você entrar na terra prometida. Mas dependendo como é que você vai se comportar em Meribá, dependendo como é que você vai se comportar nesse lugar aí, que aparentemente é lugar de refrigério, é lugar de descanso, é que vai determinar se você pisa na terra da promessa ou não. O Salmo 95 vai falar muito bem isso, que Israel ele não pisou na terra prometida por causa do comportamento do povo de Israel em Meribá. Meribá era a terra da promessa? Não. Meribá era um lugar de promessa? Não. Meribá era um lugar de refrigério, lugar de viver algumas providências de Deus, lugar de se aquietar, lugar de viver na dependência de Deus. Tem momento que Deus te coloca para viver na dependência dele. Sabe por quê? Porque às vezes você acha que depende do teu salário, às vezes você acha que depende do pagamento chegando na tua conta. Não, você depende de Deus. Quando você aprender a depender de Deus, aí você vai aprender que Deus ele tem um tempo para todas as coisas. Então agora Israel está em Meribá. Só que em Meribá Israel começa a murmurar. Em Meribá Israel começa a dizer que o Egito era melhor. Em Meribá Israel começa a dizer: por que eu vim parar nesse lugar? Ei, em vez de tu murmurar, em vez de algumas coisas estar acontecendo na tua vida, tu murmurar, começa a glorificar. Em vez de você reclamar, você começa a adorar. Em vez de você questionar, você começa a orar. Porque quando você ora, Deus responde. Quando você adora, a mão de Deus se movimenta. Quando você glorifica a Deus, Deus ele começa a mover-se a teu favor. Então, não murmura não. Meribá é o lugar de se refrigerar. Não é a terra da promessa não, mas Deus está te preparando para chegar na promessa. Então, se você está passando por esse deserto, está passando por essa luta, vigia com aquilo que tu fala, se cala, para que você venha viver a promessa. Fecha a tua boca, em vez de tu murmurar, tu fecha a boca, para que você venha entrar na terra da promessa, para que você venha viver tudo aquilo que Deus tem prometido para você, tudo aquilo que Deus tem prometido para a tua casa, tudo aquilo que Deus tem prometido para a tua família vai se cumprir, tudo aquilo que Deus falou a teu respeito vai se cumprir. Mas entenda o processo.
Entenda o propósito que Deus está fazendo, porque quando você entende o processo, você acelera. Quando você entende o propósito, você acelera o processo. Então, entenda tudo aquilo que Deus está fazendo, porque Deus tem um tempo e tem um modo para fazer todas as coisas. Deus, ele tem um tempo e tem um modo, uma forma correta de fazer todas as coisas. Ei, se você precisa tomar alguma decisão nesse tempo, ei, toma decisões pautadas na palavra de Deus. Se você precisa resolver algumas coisas nesse tempo, ei, pergunta a Deus primeiro. Não vai meter os pés pelas mãos ou as mãos pelos pés, não. Pensa, pergunta ao Senhor tudo aquilo que você vai fazer, para que os teus passos sejam guiados e conduzidos pelo Senhor, para que você seja guiado e conduzido pelo Senhor nesse lugar aí que você está passando. Ei, esse lugar que você está passando não vai te parar, não é para você morrer, não. É para você aprender a viver na dependência de Deus. Ei, aprenda a viver na dependência de Deus, para que você possa viver a promessa de Deus. Deus abençoe tua vida, Deus abençoe tua casa. Ei, nesse tempo de crise, Deus está dizendo assim, tem proteção para tua vida, tem proteção para tua casa, tem proteção para tua família. Então somente confia na palavra do Senhor, confia naquilo que Ele já liberou sobre a tua vida na tarde deste dia. Deus te abençoe a tua casa, a tua família, a tua parentela, em nome de Jesus Cristo.